Galera apaixonada pelo esporte, sejam bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SCS. Para começar, quero pedir ajuda de vocês, vamos fazer isso, vamos se inscrever no nosso programa, no YouTube, tá bom? É DNA do Esporte SCS e também no Instagram, @DNA do Esporte SCS. E nos ajude fazendo o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E hoje, antes de apresentar as minhas convidadas aqui, aliás, vocês já conhecem, é uma psicóloga que pega no pé dos pais, tá bom? Vocês já conhecem, já teve aqui a gente, tá? Vamos tratar aqui, vamos abordar o assunto. 3 assuntos. Coisas erradas que os pais fazem sem perceber. Assédio no esporte. E quando os pais competem entre si. E o nosso quadro, polêmica especial para você que é pai de atleta. Fabiana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu já avisei todo mundo que você vinha hoje para o pessoal assistir o nosso programa para saber tudo que eles faziam. E faz, viu? O dia que você veio aqui eu fiquei assim, será? Comecei a prestar atenção. Fazem tudo errado mesmo. Acaba com os filhos no esporte. É um prazer estar aqui de volta. Muito obrigada pelo convite. E é isso mesmo, os pais fazem as coisas erradas, né? Não é? Tem que pegar no pé. É isso mesmo. Fabiana Nascimento, ela é psicóloga clínica esportiva, graduada em pedagogia, graduada em psicologia, especialista em psicologia do esporte, especialista em TCC para alto rendimento, curso de gestão de clubes de futebol pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE. Fundadora e diretora da clínica Fabiana Nascimento, psicologia clínica e esportiva. Nós vamos falar bastante hoje. E olha, gente, eu vou falar que esse programa tá ficando uma alegria, viu? Eu preciso conversar com toda a minha produção. Que a minha outra convidada, aliás, muito bacana, ela é mãe de atleta também, mãe de atleta do futebol, do Sub-9, que é Juliana Nonato de Carvalho, mãe de atleta e, infelizmente, bacana, uma pessoa bacana, mas corintiano, eles só estão me trazendo corintiano, estão querendo acabar comigo aqui. Juliana, seja bem-vinda, desculpe a brincadeira, mas uma brincadeira séria, viu? Obrigada. A Juliana é comercial de vendas, formada em jornalismo, porém nunca trabalhou na área e hoje, por conta da agenda e compromissos do jogador caro, o filho, trabalha em home office. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado, um prazer. Vamos começar o programa já para arrebentar aqui, ó. Bacana, hoje eu estou animado aqui, né? Porque eu estou em minoria. Você não vai falar para nós... Você não vai falar, Fabiana, que time você torce, né? Você não vai mas entregar. É verdade, eu não torço para nenhum time, porque eu atendo os atletas de muitos times, né? Então fica neutro. Porque imagina, eu tô atendendo um atleta do São Paulo e um do Palmeiras. Daí como que faz? Não dá. Um do Corinthians e um do Palmeiras. E quando você tá assistindo o jogo, mas nenhum assim, não dá uma Nenhum, balançada? eu assisto muito jogo, viu? Eu assisto o jogo
de verdade, mas não dá. Eu falo, mas eu assisto o jogo de todo mundo também. É, Viu? Dos então. rival, dos times, eu assisto Não bastante. é? A gente gosta de esporte, então é assim, né? Ó, primeiro quadro que nós vamos abordar, coisas erradas que os pais fazem sem perceber. Quero começar perguntando para Corinthians. Segura aí, onda, ó. Muitas mães querem motivar o filho a todo custo. Quais as atitudes você já fez ou viu outras mães fazerem para motivar o filho a todo custo? Começou com tudo Não mesmo, vale, hein? não vale omitir. Tem que falar tudo. Não, infelizmente já vi um pouco de tudo. Mas o mais comum é comparar. A comparação de um com o outro, porque aquele fez, você tem que fazer, aquele faz, você também vai. E aí começa uma competição que não é bacana, interna, né? Entre as crianças, que aí acaba vazando para os pais também. Os pais desgraceiros na beira do campo ali, eles falam um monte, né? Falam um monte. Você tem que cuidar com o que você ouve. Principalmente com o que você fala. Porque Com de que repente você você está falando com o seu filho, né, Fabiana? Você está falando com o seu filho, mas está todo mundo ouvindo, está todos Exatamente. os outros atletas ouvindo. Você pode criar até uma coisa no próprio moleque de você estar falando, tá dando uma cobrada ali na frente de todo mundo, né? Conta um pouco, Fabiana. É exatamente isso. Tem que tomar cuidado com o que vai falar, porque pode colocar a criança numa situação vexatória, né? Tá dando uma bronca na frente de todo mundo. Então tem que tomar cuidado como vai falar e o que vai falar. Então E xingar o juiz pode? Não pode. Não pode xingar o Não juiz? pode. Esse Não final de pode. semana teve jogo, eu xinguei o juiz. Ai, meu Deus, O olha turno lá. que eu xinguei o juiz, eu Ainda xinguei bem muito. que eu voltei aqui então, né? Não, mas essa ele merecia. Ai, meu Começou o jogo, Fabiana, tava jogando, aí começou o segundo tempo. Começou o segundo tempo, ele autorizou o começo do jogo, o nosso time, o cara deu saída, passou a bola, o cara chutou, fez o gol. Só que tava sem goleiro, outro time. Meu Deus. Só que ele autorizou. É. E aí? Então, mas não pode. Ainda assim não pode, porque é o exemplo para as crianças. Então eles ficaram tudo exemplado errado. Ficaram, porque eu fiquei no veneno, mas fiquei bravo, mas também não xinguei tanto, né? Tá bom, Sabe, né? foi moderado. Recentemente eu presenciei um caso num campo de um rapaz do time dele mesmo. O goleiro dele tomou 2 gols seguidos e eles começaram, a própria torcida, criticar o goleiro do próprio time. O menino saiu do jogo. Então, o que o pai fala pro outro, filho do outro, é bem complicado. É complicado. Eu vi uma coisa, teve o campeonato regional da molecada, sub-8. Eles estavam no agora foi esse ano, sub-10, né? Tava no sub-10. Então eles estavam jogando ali e acabou o jogo. O time nosso ganhou, mas do jeito que o time nosso ganhou, aí veio um pai do outro time, e alegando que um goleiro nosso time, dizendo que ele tinha falado do centroavante do outro time, que era moreninho, né? Falando coisas raciais do moleque. Gente, todo mundo conhece o moleque. O moleque não fala mais nem com a família dele, ele é quietinho, tudo. E o cara veio alterado, acho que devia estar meio alcoolizado, alguma coisa, e veio com essa. Criou uma polêmica tão grande, Fabiana, nisso aí, porque aí esse cara foi lá na direção, né? Na direção do torneio, e relatou isso aí. E a repercussão foi tão grande que acabaram pondo no grupo do campeonato. O moleque ficou chateado, nunca mais apareceu para treinar, nunca mais foi jogar. Absurdo, né? Não é? Acontece isso mesmo. E é muito ruim, porque a criança, o impacto é muito grande na criança. E os pais atrapalhando, né? Não, você sabe que teve pai ali, teve coisas que eu ia falar isso mesmo, teve coisa.
Eu acho que a primeira coisa tinha que abafar o caso ali e resolver. Falou ou não falou? Ele, o pai e a mãe, resolve eles ali. É lógico que ele iria comentar com o pai e com a mãe. Sim. Porque nós conhecemos a criança nunca iria falar uma dessas. Mas é verdade, ele não conversa nem com ele mesmo. De quietinho que ele é. Aí jogou na roda, pôs no grupo e teve pai do próprio time nosso que meteu a boca sem saber do que aconteceu, que nem lá estavam. Sabe comentário de grupo? Sim. Tem que punir para depois saber. Falei, poxa, mas do próprio, primeira coisa, vamos defender. Aí eu escrevi no grupo. Primeira coisa, acabou esse assunto, vamos defender o nosso atleta, porque todo mundo conhece ele, e depois que apurar, toma as providências sem expor o moleque, né? Exatamente. Mas os próprios pais do time metendo a boca, que isso não pode, que isso... E tinha acabado de ter aquele caso, e foi uma coisa, estava na mídia, que foi o caso de um jogador aí, que era o jogador, não era o Vini Júnior, era um outro aí que sofreu também, mas lá na Espanha, tudo, e tava, sabe quando estava no auge o negócio da imprensa, e o campeonato foi no domingo, isso aconteceu na quarta-feira, então veio quarta, quinta, sexta, sábado, batendo naquele negócio disso aí, né? E aí o pai veio com isso aí, falou, bicho, ele armou para querer aparecer. E acabou com o moleque, nunca mais vi um moleque, nunca mais vi uma família. Então, e é isso mesmo. É triste, né? É triste demais, porque às vezes o menino tinha um talento ali e foi perdido por causa de uma fofoca entre os pais. Nós perdemos o campeonato, porque nós ficamos sem goleiro, que não tinha goleiro, não podia escrever mais. O tamanho do prejuízo. Porque tem a data, né, para escrever exatamente o tamanho já estava na terceira rodada, então, não podia escrever mais. Não pode mais. Perdemos aí vai alguém da linha, né, pro gol, mas aí... Não vira, não sabe, não está preparado. Exatamente. Fabiana, quais os erros que podem acontecer nessa tentativa da pergunta que eu fiz para Juliana? Então, quando tem essa... Dos pais, você lembra da pergunta, dos pais, né? Quando tem essa situação dos pais se envolverem muito... Como xingar o juiz, por exemplo, né? Juiz mereceu! Atrapalha demais, porque é o exemplo para as crianças, né? Então, assim, as crianças, às vezes, elas nem estão brigando, mas os pais estão, as crianças começam a brigar também. Então, acaba afetando, e afeta tudo, afeta a confiança da criança, afeta o jogo, a performance, afeta tudo. Porque a criança, ela fica com medo de decepcionar os pais, ela fica vendo a briga, ela é influenciada, tem criança que é mais nervosa, tem criança que é mais calma, mas gosta da situação. Então... complica. E quanto a mãe vive o sonho do lugar do filho? Quando a mãe vive o sonho do lugar do filho, isso é um problema? Isso é um problema. Porque a mãe e o pai, né? A mãe e o pai. Às vezes acontece frustrado que ele não foi bem no esporte e quer que o filho cumpra o papel dele lá atrás, né? Exatamente. Seria isso. Ele se espelha no filho. E aí é exatamente isso. A criança não pode errar quando acontece isso, porque ele está se espelhando no filho. É como se o pai ou a mãe estivesse errando. Então, é muito ruim, porque a criança ela vive sob uma pressão que ela nem sabe, nem os pais sabem que eles estão colocando na criança, mas eles estão. Então, quando acontece essa situação do pai ou da mãe frustrado, colocar ali uma pressão no filho, atrapalha tudo, porque é a mesma coisa. A criança fica o tempo todo tentando provar para os pais que ela é capaz, mas a pressão é muito grande, então ela não consegue. E às vezes a criança nem queria estar ali, às vezes a criança queria estar em outro esporte. Mas o pai é frustrado porque não jogou bola. Ele até pode ser que ele dá conta de tudo, mas que a pressão é tanta pressão que ele acaba não rendendo o que ele tem capacidade de render, né, Fabiana? Exatamente. Aí a criança que tá jogando e olha o tempo todo pro pai e pra mãe, né? Pra ver se o pai tá aprovando, pra ver a cara que o pai está. Porque também tem depois o pós-jogo, porque aí no pós-jogo é o quê? É bronca que vai vir porque eu não fiz o que ele queria, não fiz o que a gente combinou. Então, é um assunto bem complexo. Isso aí... Teve outra vez, eu falei também, tem o Tiago Pelé, você tem que escutar a Fabiana aqui, tá? Eu falo que é tão acentuado isso aí do Telzinho, que é o filho dele. Tudo que faz olha pro pai, que sabe o que eu falo pro Tiago, que é o Pelé?
Eu falo, meu Pelé, você anda batendo muito nesse moleque, né? Você tá batendo nele, porque tudo que ele faz, eu acho que ele precisa se aprovação. Autoaprovação, não, aprovação do pai de tudo que faz, né? Pra ver se ele tá fazendo certo, né? Então, provavelmente em casa tem aquela cobrança, então daí na hora que ele tá jogando, ele olha pro pai. Só que nessa de olhar pro pai, ele já perdeu ali tudo, porque já foi a concentração, já foi um piscar de olhos, pode virar o jogo, pode vir um contra-ataque. Falando no futebol, por exemplo. Então, e nos outros esportes também, né? Esporte de luta, por exemplo. É pior ainda, porque você não pode nem respirar torto. Esporte de luta é complicado. Aí você vai olhar pro pai? É muito intenso, né? Não dá tempo de... Exatamente. Então, assim, é a cobrança que vem de casa. Então, a criança precisa daquela aprovação. Então, ela fica olhando o tempo todo pro pai e pra mãe pra ver como que está o rosto deles. Se tá com uma cara de apavorado, se tá com cara de bravo, se tá tudo certo, né? Tem pai que ainda faz assim, ou então fica assim. Aí piora mais ainda, porque a criança vê a cara do pai desesperado, aí pronto. Eu falo que a criança sai do jogo sem sair, porque a mente já foi. A preocupação já... Eu faço isso. Mas tudo que ele faz, eu dou isso mesmo, só incentivo. Eu incentivo no bom ou no ruim, eu aprendi com você. É bom, né? Na verdade, aprendi eu também, aprendi incentivo. Com ela. A gente incentiva tudo, acaba o jogo, se tiver que falar alguma coisa. Depois do jogo a gente está indo para casa, quando já saiu do assunto, já saiu do clima, eu falo, você podia ter feito tal coisa aqui, feito isso, feito aquilo. Eu tô me policiando para fazer isso daí. O que eu falei, né? Isso mesmo. Você me falou, tá vendo? Ô, Ju, algumas mães e os pais também ficam nervosos durante as competições e transmite isso ao filho. Isso já aconteceu com você? Já. E como você lida com isso? Muitas vezes. É um exercício, né? Diário. Muito tempo de terapia. A gente aprende que reflete muito no desempenho dele. Então, eu e meu marido, a gente tinha, principalmente o pai, né? Porque o futebol, normalmente, o filho busca a aprovação do pai, né? Que joga, meu marido joga recreativamente, mas ele joga. Então, ele tá sempre buscando ali a aprovação do pai. Então, quando a gente entendeu que essa busca, e quando ele não tinha essa aprovação, afetava, e era automático, você vê cair o desempenho na hora, você vê murchar, você muda a postura. Então, hoje a gente procura justamente fazer isso. Não, tudo bem, continua, não desiste, vamos lá, dá tempo. E tentar deixar um pouco mais leve, porque a pressão lá dentro já é grande, né? Não é? Do próprio treinador, dos companheiros de time. Então, do lado de fora, se a gente puder deixar um pouquinho mais leve, é melhor. Mas é difícil. Tem pai que passa do limite e prejudica não só o seu filho, prejudica um time todo. E nessa colocação, você acha que afetou o desempenho dele? Como chama o filho? Miguel. Do Miguel. Algumas vezes eu senti que sim, afetou. Hoje, como ele vai ficando mais velho também, vai criando o entendimento de que ele tem que se concentrar ali dentro da quadra e deixar a gente um pouco do lado de fora, vai melhorando para ele. Mas enquanto mais novo, eu achei que ele sofreu um pouco mais. Fabiana, aí a gente fala que nós nos tratamos de um jeito lá, com os nossos filhos. Certo ou errado, bom, a gente vai lá, a gente tá lá torcendo. Primeiro que nós somos torcedores, né? E muito. Mais torcedor que vai torcer muito mais, não só pro time, mas vai torcer pro nosso filho. A gente acaba fazendo algumas coisas erradas. E eu tenho uma pergunta a fazer em cima disso que nós falamos com a Juliana. E o técnico? Que o técnico geralmente faz aquela gritaria, faz aquele escândalo. E não é assim, eu acho que ele devia ter, assim, conhecer seus atletas, saber com quem ele fala, da maneira. Uns leva como incentivo. Vai se ferrar, vai, não tá jogando. Sabe, aqueles que a gente sabe, depois que a gente fica mais velho, eu joguei bola, fui atleta de esportes individuais, né? A gente sabe que um xingamento bem xingado é um incentivo. Pode ser motivador, né? É um incentivo, é uma motivação. Mas eu acho que você está no dia a dia com o seu treinador, você está no dia a dia com o seu técnico, com o seu preparador físico, que não, geralmente não é só... Sabe o que ele está falando e por que ele está te xingando, e aquele xingo não é um xingo.
É o incentivo. E a molecadinha, Fabiana, a molecadinha de 9, 10 anos, como que leva isso aí? Porque não adianta os técnicos nossos falar que ele conhece, porque não conhece, ele xinga todo mundo. Ele vê o que está acontecendo, principalmente em campeonato e jogos em amistosos, né? Amistosos contra o time, ele faz aquele escândalo lá, ele quer que a molecada de 8, 9 anos seja profissional, e não é. Como lidar com isso aí? Primeiro, uma coisa importante. O treinador, o técnico, que são pessoas diferentes mesmo, né? E hoje em dia ainda a gente tem muitos, porque tem o da tática, o da técnica e tal. Então, a gente tem que... O psicólogo, ele pode atender o treinador e o técnico, mas o psicólogo, ele jamais pode interferir no trabalho. Então, eu não posso falar para ele assim, olha, esse menino tá com a cabeça ótima, muito bom, coloca ele para jogar. Jamais. O que o psicólogo faz é ajudar o treinador a conhecer as crianças. E aí entra nessa situação que vocês, né, estão falando. Então, ele realmente, o técnico, o treinador, ele teria que conhecer cada um, para ele saber com quem que ele pode gritar, porque algumas crianças só funcionam no berro. Só que outras crianças, se você gritar, você vai perder aquela criança, porque ela vai se desconcentrar. Então, tem que falar com quem tem que falar, gritar com quem... Então, o treinador realmente, ele teria que conhecer todas as crianças, o jeito de cada um, para ele saber se dirigir com cada uma. E o grande problema que a gente tem é justamente esse. Os técnicos, eles não têm didática para trabalhar com criança. A maioria não tem, né? Mas a maioria é ex-atleta, né? A maioria é ex-atleta. Então, eu tenho grito no geral, e tem criança que não suporta. Quantas crianças saem chorando? Quando seu filho está jogando. A escolinha é pior ainda, porque você não tem um time, você tem a escolinha para cara aprender a jogar, para a molecada aprender a jogar futebol. Então você tem 30, 40 moleque ali. É pior. E não, como que vai conhecer? Você pode... Eu até acho assim, ele vai conhecer e procurar conhecer aquele que se destaca, que dribla, que faz um pouco mais, que se destaca dos outros moleques. Ele vai procurar saber mais desse. Agora os outros estão aprendendo, que estão aprendendo. Eles não sabem, ninguém nasce sabendo, né? Exatamente. Eu acho que vai lá, põe, joga a bola, acabou, é muito diferente, né? Exatamente. A escolinha é bem complicado por isso mesmo. E quais os malefícios, tanto do técnico quanto que os pais transmitem, quando os pais transmitem esse nervosismo, essa gritaria para os filhos, para os atletas. Para os atletas, os atletinhas. Isso é um problema também, porque a criança ela fica sob pressão. Porque assim, primeiro que a criança ela não quer decepcionar os pais, em nenhuma hipótese. Então, ela já fica achando que ela vai decepcionar se ela fizer alguma coisa errada. E aí a mãe tá ali na beira do campo, da quadra, gritando igual uma maluca. Mas não gritando incentivando, mas gritando de desespero, que dá pra ver assim, a criança fez um negócio errado, a mãe tem um chilique lá, dá um grito. Às vezes não é nem com a criança, mas ai meu Deus, errou! Alguma coisa assim, a criança fica ali nervosa também. Então, o nervosismo dos pais passa para a criança começa a ficar nervosa. Mas não nervosa de jogar, com medo de jogar. Começa a ficar nervosa de ver aquela situação toda ali. Fica todo mundo irritado. Então, é horrível, porque daí a criança saiu também completamente do jogo, a cabeça não tá mais no jogo. Tá lá na mãe, no pai que tá ali gritando. E quando o pai faz dancinha, quando faz gol, pode? Não pode. Pode? Pode a dancinha quando faz gol? Tá liberado. Tá liberado. Eu tô fazendo. Então tá liberado. Eu falo pra ele, vou fazer dancinha. Ele fala, você não me envergonha. Você vai me deixar eu com vergonha. Eu falei, coisa nenhuma, eu sou torcedor, tô torcendo. Ele fica bravo. Olha lá, porque né, ele fica assim, meus amigos vão ver meu pai dançando aqui. Não é o que eu quero ver. Ele fala isso pra mim. Mas você é meu pai, todo mundo sabe. Eu falei, mas que pai que vai ficar alegre quando você faz gol, que chega a fazer dancinha? Né? É só o seu, que é o mais bonito, o mais bacana. Exatamente. Não é isso? Alguns pais comparam o filho com outros atletas. Isso é péssimo também. Isso pode ajudar ou atrapalhar? Atrapalha também, E eu acho muito. que acho que eu tenho a pergunta, vamos pôr por dois lados. Ele compara com um amiguinho da escola e quer comparar com atletas já, que são mais velhos, o irmão mais velho é o coisa. E aí? Exatamente. Comparação nunca é bom. Entre irmãos, se a gente nem estivesse falando de esporte, por exemplo, porque cada um tem o seu jeito, a sua cognição, né? Cada um aprende de um jeito. Então, no esporte isso piora. Então, também é ruim, porque não dá para comparar. Cada um é de um jeito, cada um tem um entendimento, cada um joga numa posição. E ainda que jogue na mesma posição, cada um tem o seu ritmo, o seu jeito de aprender, o seu jeito de entender. Então, não dá para comparar. Às vezes a gente perde a criança por isso, porque tá comparando com o outro. Eu tenho um caos. Eu tenho um caos disso aí, de comparar. Não comigo. Na escolinha tem
tem uns irmãos lá que são gêmeos. Ah, Nossa, Fabiana, você vê, quando joga junto ainda beleza. E quando joga Contra. contra, que é na paulada um com o outro. Você Então. já viu isso? já. Eles são gêmeos, mas quando joga contra, acho que um quer jogar mais Mais que que o o outro. outro. Mas sai só pancadaria entre os dois. Sim, ali, porque né? os dois precisam provar pro pai quem tá melhor. Então, os dois querem mostrar serviço, é como se fosse isso. Então, eles vão se matar. Esse que é o problema. Então, E quando por isso... joga junto, eles jogam bem pra caramba. Então, e é isso, porque é aquela coisa da pressão. Por isso que, olha aí, o exemplo dos gêmeos é muito bom, porque a gente tem em casa aquela pressão de jogar bem. E aí, então, em time separado, o que que faz? É, pancadaria. Aqui não vai passar em branco, Alguém não. vai chorar no final do jogo. Ah, alguém vai. É super complicado isso. Não é? Não, é terrível. Eu acho que a comparação é uma das piores Não dá. pontos a se fazer. Eu sei, o meu filho, ele é extremamente competitivo. Muito competitivo. Ele não sabe perder no para o ímpar. E aí, você começa a comparar com o fulano, com o ciclano, pra ele é horrível. Não pode perder no bafo, né? Não. É péssimo. E aí, até essa coisa que você falou de comparar com um atleta. Ah, olha, vim aqui ver esse lance, olha como que ele fez essa jogada. Você tem que fazer também, assim. Não funciona. Essa cobrança, Não funciona. Porque cada um tem uma característica, cada um tem um jeito, um tempo. E se você não respeitar... Você sabe o que eu fiz agora? Agora falando sério, eu pegava muito no pé dele. Não é que eu cobrava, eu era mais torcedor do que pai, de verdade. E isso, a outra vez você veio, eu corrigi tudo. Então, teve muita coisa que eu falei assim, pô, mas como que eu vou... Eu não vou dar conta de fazer isso aí. E aí eu peguei e pus um professor que trabalha com ele sozinho. Para fazer a mecânica de chute, mecânica e tudo isso aí. Então, o que eu faço hoje? Eu vou lá, só torço. E não brinquei, não. Eu incentivo ele. Se quando faz gol, que faz gol bacana, eu faço a dancinha, brinco com ele. Mas hoje eu consegui corrigir isso aí, como professor, quando eu tenho que falar. E ele é muito... Eu acho que você trabalhou no Juventus? Não trabalhou no Juventus? Não, essa é no Corinthians, né? Não, porque outro dia eu lembro... Ele trabalha no Juventus e ele trabalha muito com os psicólogos do Juventus, que ele trabalha muito na base. Agora que ele subiu para o Sub-20, que ele veio para São Caetano, que é o Hamilton, né? Foi esse ex-jogador, só que ele trabalha muito tempo com psicólogos, né? Então, o que eu faço hoje? Hoje eu vejo as dificuldades, vejo o que eu percebo de necessidades, não falo mais nada. Chego antes do treinamento dele, que ele treina segunda, quarta e sexta. E o treinamento é de terça, só de terça. No meio disso aí. Eu passo para o Hamilton. Hamilton, aconteceu isso. E ele trabalha com o que precisa. Com o Aldo, Você sabe que o meu filho tem um técnico no campo, que ele fez uma reunião uma vez com os pais. E me virou muito uma chave quando ele falou isso. Ele falou assim, o filho de vocês, ele já tem um técnico. Em casa ele precisa ter pai e mãe. Técnico ele já tem. Então eu falei, parei, não. Eu falei isso pro pessoal lá que fica muito... tem que fazer aqui. Ele tá se matando, o técnico tá se matando. Aí eles gritando pro lado de fora o que a criança tem que fazer, né? E eu viro e mexo e falo a mesma coisa. Vocês são técnico aqui? Ô, Jair Pisserni, tá falando o quê? Aí o Dorival... Fica na sua aí, que já tem o técnico. Porque eles ficam lá. perdidos, né? Ele não sabe se ele obedece o técnico, obedece o pai, para quem que ele olha, para quem que ele faz, aí perde tudo. O corintiano é chato, né? Não é você não, viu? Bom. Ô, Ed, solta o comercial que eu preciso bater num corintiano aqui enquanto isso.
Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos, e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Agora, vamos mudar um pouco de assunto e vamos entrar agora um assunto bem sério, né? Até sério, bem bacana. Fabiana, muitas mães acham que o assédio só acontece com adolescentes, é verdade? Não, acontece com as crianças também, tem que ficar muito atento a isso. Se a criança muda de comportamento, ou se a criança não quer ir mais pro treino, tem que ficar atento, porque não é só com os adolescentes, não. Acontece com os pequenos também. E isso é complicado, né? É, bem complicado. E acontece mais do que a gente imagina. A gente acha que os pais gritando na beira do campo complica. É o problema. Não é? É um assunto bem sério esse. Fala um pouco, dentro disso aí, fala um pouco, quais os sinais que uma criança até 10 anos pode apresentar para o pai ficar ligeiro, se estiver sendo vítima de assédio? Quais os sinais que a gente tem que ficar agora falando como pai, né? E Juliana como mãe aqui, quais os sinais que a gente ficar ligado? A criança começa a não querer mais ir pro treino, ou ela começa a jogar mal, ela começa a querer evitar alguns adultos, ela começa a ficar com medo. Todos esses sinais são bem importantes, porque assim, a criança ela sempre quer ir pro treino. Ela começa a não querer ir pro treino, principalmente se ela estiver jogando bem. Porque ainda se está jogando mal, às vezes está, tô com medo, não quero ir. Dá uma desmotivada, mas é diferente de não querer ir. Então, o primeiro sinal é a criança não querer. Mas aí, não quer ficar perto de determinados adultos, começa a ficar muito quieta. Tem que prestar atenção nesses sinais. E sabendo desses sinais, ó. Como a mãe pode ensinar a criança a se proteger e deixá-la com medo do mundo? Sem deixar. A gente tem que... Aquela
educação que a gente faz em casa mesmo, né? De ninguém pode tocar em você, o seu corpo é só seu. Aquela, quase uma educação sexual mesmo, Porque para a criança entender que ninguém pode tocar nela, né? E que se falar tal coisa para contar para os pais. Se alguém te falar determinado assunto, você conta pra gente. Porque é o único jeito de defender mesmo, não tem como, né? A criança é muito pequena e tem coisas que não tem como a gente falar para as crianças. Eles nem sabem qual é o assunto que está se tratando, o que está Ela não sabe nem por que ninguém pode me tocar, mas o meu amigo me abraçou, ou então o professor me abraçou, e é diferente. Como que a gente explica para a criança a diferença? De um abraço um toque. Então tem que ficar muito atento mesmo, né? E explicando de acordo com o entendimento da criança o que pode e o que não pode. E é complicado porque agora cada vez mais novos eles estão indo para fora, eles estão indo viajar com técnico. E cada vez mais novos, né? Cada vez mais novos, é terrível. Eu tenho muita preocupação e muito medo. Aí não é fácil, a gente vê esses casos aí, eu já me coloquei num desses, como se eu tivesse. Nossa, eu acho que eu ia surtar, mano. Não sei qual seria perder o primário, né? Exatamente. Nossa. Né? Perder a... Você sabe que é transferban? Não sabe que é transferban? Depois eu vou te explicar, viu? No final do podcast eu te explico o que é isso aí. Solta a polêmica, Ed! Seu animal! É futebol e futebol, amor! Ah! Essas frases foram ditas por professores dentro de uma sala de aula. Gostaria que você lesse essas frases, por favor. Você não acerta uma, seu burro. Seu animal. Volta pra casa, você não serve pra isso. Você não aprendeu nada nessa escolinha. Seu burro, seu animal. Tolerância zero. Não tem como admitir. Infelizmente existem ainda pessoas assim no mundo, né? É cadeia, não tá certo. Jamais. Que trauma que vai causar na cabeça dessa criança, ouvindo esse lixo falando. Vai, não! Presta atenção! Presta atenção, menino! Você não acerta uma! Isso não é um pai, né? Fazendo. Meu Deus. Pesada, né? Nossa. Presta atenção! É burro! É muito burro! Seu animal! Volta pra tua casa! Ei. É futebol! Eu não consegui nem assistir tudo. Posso pausar? Nossa. Também não poderia. Ainda mais vindo de pai. Com ofensas não vai levar a nada. Esse é um dos motivos de a gente estar separado da torcida adversária, né? Infelizmente, essa postura de alguns pais ainda é presente. Não é normal. É comum. Mas normal nunca vai ser. Senhores pais, eu só quero me divertir. Quando vocês xingam, eu fico nervoso. Pô, eu só quero jogar bola, não quero ficar ouvindo essas coisas. Seja o nosso exemplo como pai. Menos ódio e mais futebol. Menos ódio e mais futebol. Menos ódio e mais futebol. Não quero nem falar. Eu não quero nem falar. Agora eu quero ouvir as duas. É bem pesado. Por que na escola não pode fazer isso com a criança e no jogo pode? A mesma criança. É um absurdo essa agressividade dos pais, né, de qualquer pessoa. Inclusive, essa semana foi justamente isso, né, que a gente acabou de ver. Tá proibido, né? Os pais não podem assistir mais os jogos, justamente por causa desse tipo de comportamento. Os clubes maiores, eles não deixam já os pais assistirem nem treinos, os jogos é controlado, justamente por isso, porque os pais têm esse tipo de atitude e eles nem percebem que estão tendo. Então, e assim, esporte, é normal, pode gritar, só que não é. Não pode gritar assim com a criança. Como vai chamar a criança de burra? Falar que ela não sabe fazer uma coisa? É a mesma coisa que se fosse na escola, se fosse em casa, em qualquer situação. Só que o esporte parece que as coisas ficam mais leves, né? Então fica encoberto. No ambiente esportivo, que cuidados os pais devem exigir?
Falando a respeito dessa polêmica. Os pais eles têm que controlar, porque os pais muitas vezes eles ficam mais nervosos que os filhos, né? E aí eles se descontrolam desse jeito, porque como a gente está falando, é o pai que é frustrado, por exemplo, o filho não pode perder, porque ele está se vendo ali no filho, é como se o filho fosse uma extensão dele, então nessa extensão ele vê como se ele estivesse perdendo, então ele fica irritado. E aí ele começa a gritar com a criança. Mas não faz sentido. Primeiro que, às vezes, ele grita até com a criança que não é a dele, né? O que é pior ainda. Pior ainda. Isso até leva um louco mais louco que ele, né? Exatamente. E aí, já vi muita briga de pai, assim, na arquibancada, dos pais brigarem e das crianças começarem a chorar ali no meio do jogo, e os pais brigando tem que chamar a polícia. Normalmente, jogos, né, tem a polícia ali faz, mas não é suficiente quando começa um monte de pai brigar. E ninguém acha que um monte de pai de criança de 8, 9, 10 anos vai brigar a esse ponto. E acontece. E não é raro de acontecer. Então, e é super complicado isso. Porque até assusta as crianças para começo, né? E segundo, que é isso. Como que vai xingar tanto o seu filho como o outro? Falar isso para uma criança é muito pesado. É verdade. Vamos falar agora sobre quando os pais competem entre si. Mas agora eu quero escutar Dona Juliana. Quando os pais acabam competindo entre si através dos filhos no esporte, isso já aconteceu com você? Já, com certeza. Pode contar, que nós queremos saber. Aqui, nós queremos saber tudinho. Já aconteceu, sim, e eu acho que vai acontecer sempre, infelizmente, porque a cultura já dentro do esporte é essa. A competição acaba extrapolando as 4 linhas ali e vaza para os pais sempre. O que eu acho que a gente não pode deixar é isso interferir, voltar para eles, né? Mas existe a comparação, existe aquela opinião velada de que, mas não jogou, podia ter colocado o meu, por que não trocou o seu pelo meu, por que o seu joga primeiro, o meu joga depois? Existe, sempre vai existir. Tem pais que levam isso mais a fundo, mais a sério, e tem outros que relevam. Eu hoje tô na turma do deixa disso e vamos deixar para depois. Mas é complicado, se você não... Nós temos uns vídeos aí. Na sequência, Fabiana, qual o impacto dessa competição entre os pais no psicológico da criança? A gente transforma a criança numa criança competitiva também. E aí sai da questão do esporte e vai para uma competição pessoal. E não é legal. E principalmente se for esporte coletivo. Porque daí a criança começa a levar para o lado pessoal. E aí eles começam a brigar, sai totalmente do esporte, do propósito, do objetivo. Né? Porque a criança começa... Aconteceu já muito, assim, do time se perder porque começaram a competir entre eles e não com o adversário. Que esses vídeos é de quem, Marcelo? É do filho da Juliana. Jogador caro, olha lá, ó. Caríssimo. Conta um pouco aí. Conta um pouco. Caríssimo. Olha lá. A gente foi num shopping, tinha esse desafio, aí ele conseguiu ganhar os R$50 dele. Ah, é? Esse é ele? Esse é ele também. Também é ele. E é aquilo que a gente falou, né? Tem qualquer coisa, qualquer competição acontecendo, ele tá querendo participar. Se deixar, você passa o final de semana inteiro na beira do campo. E a transição do salão pro campo, como é que ele fez? A gente fez esse ano, né? Começou esse ano, ele começou aos pouquinhos ir pro campo, mas a gente ainda priorizou o salão. Então, ele vai no campo, quando não tem jogo no salão, ele pode ir pro campo. E aí vamos aos pouquinhos fazendo essa transição. Poucos, né? Mas ele gostou demais de jogar no campo. Ah, é diferente, porque você tem muito mais espaço, né? Você tem o negócio... salão é muito dinâmico, muito rápido. Muito dinâmico, muito... O campo é totalmente diferente. Eu acho que solta um pouco mais, assim, deixa mais leve. Fica mais leve, porque tem mais espaço para trabalhar, tem mais... É bem bacana.
Qual o papel saudável da mãe na arquibancada? Fala pra corintiana aí, vai. Ela me fala toda semana. Toda semana? O papel saudável é isso, é torcer, pode fazer a dancinha, né? A dancinha é o bicho, mano. Vou ter que aderir a dancinha, então, agora. Pelo amor de Deus. Não, fala, vocês não estão me provocando. E, ó, põe você lá ainda, ó. Olha lá. Nossa, mano. Foi montagem, nós colocamos ela não tá aí. Ela não tá aí. A Fabiana não tá sentada lá no banco que tava sentada do Depay. Ela nunca vai lá. Ela tava do meu lado, né? Brincadeira, a gente foi acompanhar um jogador só. O que a gente tava falando? Até perdi o... Qual o papel saudável da mãe, da mãe e do pai, né? Porque a gente fala da mãe aqui porque você tá aqui, viu? Porque o pai é pior, viu? Então é isso, é a pressão que não pode vir de casa, né? O pai e a mãe, eles têm que entender que o treinador é o treinador e o papel deles é o papel de pai, né? Então, a mãe e o pai tem que... Volta uma foto aí, continua, desculpa, que depois eu quero falar com você. Tá. A mãe e o pai é o apoio emocional. E o treinador é que tá lá pra treinar a criança. Então, assim, se os pais colocaram a criança pra treinar naquele lugar ou pra jogar naquele lugar, tem que confiar no treinador. Então, não é pra ficar falando em casa, vamos combinar uma jogada, vamos fazer tal coisa. Mesmo porque na hora do jogo, chega lá e o pai fica falando, faz o que a gente combinou. E o treinador tá falando uma coisa totalmente contrária daquilo. Que não é a hora, que não cabe a jogada que eles fizeram. E aí a criança fala, mas pai, o treinador não deixa eu fazer isso. Ou então, assim, mas não dava pra fazer. E aí vira uma bagunça. E aí cai naquela situação da criança olhar para o pai para aprovação, tipo, eu não fiz o que você me pediu, e aí? Ou fiz e o treinador vai me dar uma bronca, e agora? Só que a criança, ela ainda escolhe o pai quando acontece essa situação, porque ela sabe que ela vai para casa e vai ficar ouvindo o pai falar. Então é melhor ouvir o treinador 2 minutinhos ali quando acabou o jogo, a bronca, e ir para casa bem com o pai, do que ficar ouvindo o pai brigar. Tem pai que para de falar com o filho, fica uma semana sem falar com a criança porque não fez o que eles tinham combinado. Então é bem complicado. Então o comportamento é torcer, seu apoio emocional, fazer a dancinha. Não esquece da dancinha. Dancinha importante, mas não tentar tomar o papel do treinador. Tá certo. Solta a foto, volta aquela foto lá. Agora uma pergunta para você. Não tem nada a ver com o tema aqui, mas e aí, ó? 104 homens e você lá no meio. Como que você dá conta de mandar em tudo eles? Fala pra mim. Mas é lá no Nacional. Não, é tranquilo, os meninos respeitam bastante. E assim, normalmente, o trabalho feito no clube é em grupo. A gente só chama no individual quando a gente percebe que precisa, né, de uma situação ali separada. Ou quando eles procuram, às vezes eles procuram a gente. Bate lá na porta, a gente pode falar, então aí tudo bem, a gente atende, né? Mas, e eles vão mesmo? Vão falar com você vão. Quando tem esses... Vão. Alguns ficam com receio, mas alguns procuram sim. E como eu trabalho em grupo, né, pro grupo, porque quando a gente está dentro do clube, a gente tem que trabalhar pro time, pro grupo, né? Então, é outro tipo de trabalho. É fortalecendo todo mundo junto ali, é vendo como que tá o cognitivo de todo mundo, tem as observações no individual, mas a gente trabalha pro grupo, então é diferente. Então, e procura mesmo, porque o meu, com 9 anos, há uns 15, 20 dias atrás, teve uma situação lá com o professor dele, que ele ficou profundamente magoado. Primeira coisa que ele fez, posso ligar pra tia Fabi? Eu vou levar o Aldo Maravilha pra lá pode com levar. você. Ligou pra ela, se acalmou e seguiu. No consultório a gente se diverte. Eu brinco, eu falo que eu me divirto mais que eles, porque eu brinco, tem um monte de brinquedo lá. Eles não querem nem ir embora, né? Não. Vamos marcar. Vamos. Juliana, como você lida quando os outros pais insistem nessa competição e tentam envolver você? Olha... porque aí vira uma panela, né? Panela. Vamos meter a boca no fio no fio do Marcelo. Pera aí. Eu brinco que eu sou sempre a última a ir embora. Porque aí não vai ter ninguém pra falar de mim e do meu. Eu fico até o fim. Ou senão compra 2 celulares. Você não deixa um vira as costas ali e vai embora. Você não pode virar as costas. Virou as costas você é da vez. Mas você tem que tentar levar da maneira mais lúdica possível. Porque se você entrar na pilha, se você entrar naquela onda, fica muito pesado, muito complicado, ao ponto de não querer mais.
E tem pai que não mede as consequências, que nem, de repente nem vai ser bom pro filho, mas ele não mede essa consequência se ele tá magoando o outro, se tá magoando que ele todo mundo é pai e mãe, né? Tentar conseguir uma coisa que vai acontecer naturalmente, ou não, né? Exatamente. Não é isso? É, exatamente isso. Estamos finalizando o podcast, mas antes eu vou ler 8 frases e depois, cada frase, quero que você faça um breve comentário. Tá. Beleza? Beleza, combinado. Eu ainda vou ver aqui, o bicho vai pegar. Né? Olha lá, pronto. Ganhar não é tudo. Ganhar não é tudo. A gente tem que ensinar a criança que ela está desenvolvendo o dia a dia. Então, às vezes ela jogou super bem e perderam aquele jogo. Mas ele foi bem. Então, a gente tem que elogiar ali, mostrar que a gente está atento, né? Todo o movimento ali, que ele foi bem. E elogiar e merece saber que foi bem, independente da derrota. O importante é competir, não ganhar. Tem essa que o nego fala, né? O importante é competir. É claro que ganhar, ninguém está no esporte para perder. Pra perder. Né? Também não é assim. Mas a evolução da criança é bem importante. Então, é legal a gente falar, olha, percebi o seu esforço, vi que você jogou bem, né? Apesar Essa não deu, isso é verdade. Vi que não deu, vamos treinar mais, que para a próxima nós ganha. Exatamente. E quando a gente perde, a gente consegue consertar o que errou e ganha realmente na próxima. Então, eu falo que errar não é ruim. Errar é bom, porque a gente consegue corrigir. Então, é bom. É verdade. Você deve trabalhar responsabilidade nos nossos filhos, sim. Nós como... Mesmo eles sendo pequenos, né? A gente tem que começar com, por exemplo, deixa arrumar a mochila do treino, coloca as coisas aos poucos, né? Até chegar na situação da criança conseguir conversar com o treinador, quando for uma coisa mais simples, né? Quando for uma coisa que os pais têm que intervir, aí não. Porque aí também tem pai que exagera e deixa a criança resolver tudo, né? Nem sabe o que está acontecendo, aí também não pode. Mas um pouquinho de responsabilidade, e dando esse senso de responsabilidade aos poucos para a criça. Isso a gente vai vendo legal, porque começa a querer amarrar o cardaço, não sabe, não tem que fazer, pôr a roupa, se trocar, pôr a roupa de treino, tudo. Essa situação do cadarço é uma ótima, porque é a criança que não sabe, e aí o treinador tem que amarrar de todo mundo, como que faz? Não dá tempo. Exatamente isso, então a criança tem que ter um pouco de autonomia. Ele tem que começar a querer fazer as coisas, resolver as coisas, né? Exatamente. E começa a amarrar um cardaço, que ele começa a querer resolver as coisinhas para ele. Chegou no treino, cadê a garrafa de água? A garrafa de água que eles mais perdem, né? Toda semana. Eu já não levo, não. Eu compro a garrafa d'água ali na cantina e dou para eles. O negócio fica, já cansei desse negócio aí. O limite positivo em ser competitivo. Ser competitivo tem um limite. A gente tem que entender quando a criança tá bem ou quando ela tá querendo ganhar tudo o tempo todo. Acaba virando até uma chantagem. Então, assim, a criança ela fica tão competitiva que isso sai do jogo e vai para casa. Então, a criança começa a falar coisas como, por exemplo, assim, eu não vou arrumar meu quarto hoje porque a minha irmã também não arrumou, por exemplo. A mãe pede para fazer alguma coisa, não vou fazer. Então, ela fica vivendo naquele modo competição o tempo todo. A gente percebe que não tá legal. Então, tem que corrigir. Nossa, isso é verdade mesmo. Vou fazer, se a outra não fez, porque eu tenho que fazer. É isso. Não é? E a gente tem que mostrar que não é assim. Vai ter uma semana que você vai fazer mais, outra semana o irmão ou a irmã vai fazer mais, a outra semana o pai vai fazer. Né? Então, dentro de casa não é uma competição. Por que você está falando assim? Então, a gente tem que corrigir. Mas aí isso vai pro... Tá bem. Você tem quantos filhos? Eu tenho um só. Aí não tem competição. Mas eu não faço esse problema porque eu tenho 3. Mas a idade é muito diferente. Eu tenho um de 31, tenho um de 25 e tenho um pequenininho de 9. Então eles não competem, né? Não, o problema que eu tenho é que os dois mais velhos puxam tanto o saco do pequeno que ele tá ficando um forgado, mano. É o contrário. Ouça o seu filho. Tem que ouvir a criança, tem que ouvir se a criança está feliz, se a criança quer estar naquele esporte, porque às vezes a criança está naquele esporte porque o pai queria jogar bola, mas a criança quer jogar basquete, a criança quer fazer natação, quer fazer judô, então escutar. E não só assim, também acontece a situação, por exemplo, da criança, a criança quer ser goleiro, mas o pai quer jogar na linha, porque o atacante aparece mais.
E não tá certo. Então, por favor, ouçam as crianças, deixem as crianças jogar na posição que quer, fazer o esporte que quer. O ideal é treinar a criança, né? A criança passar por todos os esportes possíveis. Pra saber o que mais... Pra ver o que mais gosta. A gente vai perceber, porque... mais ele se identifica. Né? A criança, por exemplo, que gosta de futebol, ela fica o dia inteiro realmente ali jogando bola na parede, deixando os pais malucos, né? Enfim, então a gente consegue perceber, mas o ideal é que ela realmente experimente os esportes, pra gente ter certeza que é aquele ali que ela quer, que ela gosta. Com os mais velhos eu errei, que eu queria que eles fizessem judô, que eu sou atleta de judô. Agora o pequeno foi para a escola, fez o judô na escola, depois ele fez o judô na academia, fez natação, fez tênis de mesa, ele pediu para ir futebol. Então, porque ele percebeu que era ali que ele gostava. Ele pediu para ir futebol. Aí eu incentivo, aí vai. E não quis mais saber dos outros, não. Se bem que natação ainda eu insisti um pouco até ele aprender, assim, né? Para aprender a se virar, pelo menos. Sim, né? Porque é importante, né? Todo lugar que você vai hoje tem piscina, tem aquele lugar, então tem que... É importante, é uma outra situação, mas aí é para ele realmente aprender, né? Mas não levar aquela coisa do... Você vai ser um atleta olímpico, né? Pelo amor de Deus, não para a natação. Isso é muito errado. É a mesma coisa quando a criança tem muito talento, mas não gosta de esporte. Não adianta forçar. Não gosta. Eu tinha um amigo meu, esse é um caso, eu tenho um caso bem assim. Ele começou a fazer judô comigo, ele não gostava. O pai queria que ele fizesse. Ele ia porque o pai... Forçava, né? Porque o pai falava que ele tinha que fazer, forçava. Aí virou mocinho, continuou fazendo, porque, sabe, aí não tinha o que fazer, vamos fazer esse esporte aqui, continuou fazendo. Ele foi medalhista olímpico, que é o Castropil. Hoje ele é médico, mexe com atleta, né, o Castropil. Médico esportivo, né? Médico esportivo. Só que aí, quando ele chegou na época dos 18 anos de competição, ele ia, competia e ganhava de todo mundo, mas agora treinar era 2 vezes por semana, coisa que atleta de alto rendimento... Então ele era nato, né? Ele nasceu para aquilo. Tinha talento. Não queria saber. E não queria saber. Só que ganhou mundos e fundos. Não sei quantos brasileiros, sul-americano, pan-americano. Mas era assim, ele levava assim. Segunda e quarta eu treino, se precisar competir no final de semana eu vou ganho. Competir. Pode deixar. Não tem essa história de ficar emagrecendo, meu peso é esse, eu vou nessa categoria. Sabe umas coisas... Tinha talento, mas não quer estar ali, né? Então vai por aí, porque o pai tá falando. E depois porque aí fez a vida toda, aí fica com dó de largar, tem isso também, né? Foi que o único esporte que ele fez, se deu bem, ganhou tudo. Ganhou medalhista olímpico. Então, tão difícil, né? Tanto os atletas treinam tanto. Se o filho dele quiser jogar no Corinthians, como que faz? Pode deixar. Você interrompeu o programa, você interrompeu o podcast para falar uma asneira dessa, né? Eu ponho ele para fora, eu deserdo ele, viu? Aliás, os outros dois... Eles são corintianos. Os mais velhos são corintianos. O mais novo eu salvei, que eu levo ele, vou lá no Allianz, levo ele ver o jogo, já levei para ver os jogadores, já levei para jogar bola lá. Mas você sabe que o meu filho, ele é corintiano, muito fanático também. E assim, de assistir a jogo do Corinthians perdido, ele chorava, era terrível. E aí, conforme ele foi jogando, aí um dia a gente falou assim, mas e se o Palmeiras te chamasse para jogar? E aí? Eu vou. Tá vendo? Eu vou. Eu falei, então tá bom. E tá certo, a profissão dele não pode misturar. Dê ao seu filho suporte emocional. Essa é aquela questão, né, de o pai é apoio emocional. O treinador sabe lá das regras, das leis dentro do esporte. Então, o pai tem que ser apoio emocional. Perdeu, ir lá, acolher, entender o que está acontecendo. Se a criança quiser falar ali na hora ou só no dia seguinte, entender o momento da criança, pode corrigir, falar, mas depois. Mas os pais têm que ser o apoio emocional. A criança tem que saber que os pais estão ali, independente do esporte. Independente se ganhou ou se perdeu. Eu falo que os pais, eles só postam foto quando ganha. Quando perde, ninguém posta uma foto falando, hoje não deu, tal, então... Não, os pais só postam foto quando ganha, provando que a criança tem valor quando teve a vitória. E isso é muito errado. E outra coisa que os pais fazem é essa coisa do elogio o tempo todo, né? De quando tá indo tudo bem. Não pode, tem que elogiar também quando foi mal. Aquela coisa que eu falei agora há pouco do esforço. Então, né, o apoio emocional faz isso aí. Agora eu posso, ganhou, perdeu, eu posso. Então isso eu faço, sempre fiz.
Eu Também ponho o moleque lá, já dou risada, já tiro foto com ele. Uma coisa que é ruim é que às vezes os pais falam assim, nós ganhamos, nós perdemos. Nós porque o pai jogou junto, tava lá no campo. Atrapalhou que ficou gritando lá. O pai não tava, você ganhou, tem que dar o mérito pra criança, porque ela tem que entender que é ela que tem ali. Sabe aquele sabor da vitória e até da derrota, né? Porque a alegria da vitória e a frustração da derrota. Porque né? tem que passar por isso, senão a gente não desenvolve. Aí falando agora, né, do desenvolvimento humano ali, o desenvolvimento da criança. Então ele tem que... É ele, não é nós. Nós ganhamos, hoje nós ganhamos. Nós quem? Você jogou junto? Tava lá no campo, né, com a criança? É verdade. Mostre ao seu filho os benefícios de se exercitar. Porque antes da gente colocar a criança no esporte, a gente tem que mostrar para a criança que é importante fazer uma atividade física. Porque quando a criança cresce, a gente começa a entender se ela tá ali por diversão, porque ela gosta de se exercitar. Tem criança que adora jogar com os amigos, mas não suporta a pressão. Então aquela criança ela não vai ser atleta, mas ela vai continuar no esporte a vida toda. Então é importante a gente mostrar quando eles são pequenos que ele pode estar ali, mesmo sem competir. Então a importância do esporte. E aí depois a gente vai entendendo se a criança gosta, se ela suporta a pressão, e aí vai indo, né, pro lado. É tão engraçado isso, que fica tão nítido. Às vezes, por exemplo, o meu filho tem um amigo que joga com ele no campo, os dois jogam juntos. E aí tem dia que o treino no campo é físico, né? E é mais cansativo que o salário. salário. Ele sai toda vez que o treino é físico, o treino foi horroroso. Nossa, o treino foi péssimo. E o amigo vibrando, que adora o treino físico, porque ele gosta daquela parte física. E aí o meu já gosta quando é só o coletivo. O coletivo é maravilhoso. Agora o físico ele já é mais preguiçoso pro físico. Então você já começa a ver que as características existem desde sempre. Seja pai e mãe, não seja técnico. É isso que a gente está falando, né? O pai e a mãe, nós falamos bastante. Eles têm que ser o apoio emocional, tem que ser pai e mãe, não treinador. Ficar falando para a criança, fazendo combinados. E o pior, o agravante é quando o pai é o próprio técnico, o treinador. Porque às vezes no futebol às vezes é mais difícil isso, né? Porque a gente coloca a criança na escolinha. Mas os pais que já jogaram bolas, eles treinam as crianças ou quando não é no futebol, por exemplo, que é no esporte individual, e o pai é atleta daquele esporte, e ele é o treinador da criança. Então, é difícil separar onde que para o pai começa o treinador. Então, é uma situação bem complicada, mas tem que ter essa divisão. Nem que seja falado para a criança, né, que tem que ser muito concreto, tem que falar, quando a gente chegar na calçada, sou seu pai, sou sua mãe. Porque para ter realmente essa divisão, porque é bem difícil. Mas independente de o pai ser o treinador ou não, né? O pai tem que ser pai, mãe, tem que estar ali para o apoio emocional. Esteja presente nos jogos, treinos e campeonatos. É muito importante os pais presentes, parece que não, né? E aí a gente cai numa polêmica, porque tem criança que não gosta que os pais assistam os jogos, campeonatos, mas não gosta por causa da pressão, porque se não fosse isso, as crianças adoram os pais presentes. É como acontece na escola, quando tem apresentação. Toda criança procura o pai e a mãe ali se está assistindo, procura familiares, procura a avó. A criança, ela quer que os pais estejam ali, ela só não quer quando o pai coloca uma pressão, quando a mãe coloca uma pressão. Então, até um jeito da gente ver se a gente está indo bem. Se a criança não quer você ali, é porque você está incomodando. Então, tá tendo uma pressão. Senão, a criança te procura ali. Mas procurar para ver se, olha, tá me vendo jogar. Não procurar de medo, né? Pode dar pastel para as crianças? Que horas? Não, que eu lembrei. Gente, você sabe, o pessoal gosta de pastel de feira, não gosta? Gosta. Então, galera, eu descobri uma coisa esses dias, que ali no Chafariz, na calçada do Espaço Soeira, aquela cabeleireiro famoso que tem ali, fizeram uma barraca de pastel da feira, pastel da feira, e é igual da feira mesmo. Então, se você quer comer um pastel, gente, pastel da feira lá na Kennedy, em frente ao Espaço Soê. Tá vendo? Aproveitei, já fiz um merchan aqui. Só não pode dar pastel para as crianças se for uma promessa. Se você fizer um gol, vai comer um pastel, porque daí... Nossa, nego faz isso, né? Então, não pode. Pastel, tá vendo vocês aí? Vocês aí do Popó? Eu tô sabendo, tá? Cada gol é 10, 20 de real. E fazem. Sabe o que eu tô falando, né? Fabiana, antes da gente encerrar, fala um pouco do seu livro. Eu escrevi um livro para os pais. O que os pais dos atletas devem saber.
É um livro falando justamente disso, dessa questão dos pais, né, não querer tomar o lugar do treinador, os pais entenderem qual é o papel deles, entender o papel de cada um. E no livro fala também um pouquinho do desenvolvimento da criança, de como que a criança se torna autônoma, de como ela se torna capaz, segura, confiante. Então é um livro para os pais mesmo. E você tem o livro físico ou é só de internet? Não, só em PDF por enquanto. Só em PDF? Ele vai virar físico um dia. Eu quero pegar esse livro, eu vou levar lá. Eu vou levar para tudo isso, para os pais lá. Tá bom. Galera, vocês aí, ó, tem um brinde hoje para vocês que estão com a gente até agora. Os 2 primeiros que digitarem nos comentários, quero o livro, nós vamos enviar um PDF do livro da psicóloga Fabiana Nascimento para você, tá bom? Combinado? Agradeço a participação da Juliana. Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sei o que você sofre, eu sei Tamo o que junto. você passa, tamo junto. Né? Obrigado por participar aqui, foi muito obrigado bacana. Foi um prazer. Fabiana, segunda vez você é recordista, porque o pessoal fala muito, teve bastante visualização outra vez. E vamos voltar a falar. Obrigado por você ter vindo, esclarece. Cada vez que você vem aqui, a gente vê, pelo menos vê o quanto eu fiz de errado lá, o quanto que eu corrigi depois que eu falei com você. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve, pelo livro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder colaborar, né, com os pais. É muito bom. E pode me chamar, eu volto. A gente tem bastante assunto para falar. E você, galera, que está nos assistindo aí, que esteve com a gente até agora, se ficou com alguma dúvida, pode chamar a Fabiana através da sua rede social, que está passando aqui assim, ó. Vamos deixar a rede social. Pode ligar, a Fabiana esclarece se ficou alguma dúvida ou se você quer alguma pergunta. Ela vai ter o prazer de responder, não é isso? Sim, claro, respondo com o maior prazer. Marcar uma consulta com ela também lá, né? Eu vou marcar uma consulta para você, para de falar desse time que nem futebol você assiste. Tá bom? Galera, obrigado pela audiência, obrigado por você estar com a gente até agora. Não esqueçam de se inscrever no nosso podcast, DNA do Esporte SCS, no YouTube e no Instagram, @DNA do Esporte SCS. Ativa o sininho para você estar sempre por dentro do que está acontecendo, do que já aconteceu e do que vai acontecer, tá bom? Dentro do podcast DNA do Esporte. Você vai ver gente bacana que nem a Fabiana e que nem a Juliana, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo podcast.